Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, com a presença do governador Germano Rigotto. O senhor hoje encontra um desafiante aqui de elegância, né? Normalmente o governador do senhor tem sido campeão aqui, mas hoje o doutor Santa Helena veio... Um prazer estar aqui. Eu e o doutor Paulo Ledura, aqui os Paulos. São os humildes trabalhadores, né? Mas parabéns. A saúde, odontologia. É verdade. Às vezes a gente esquece que o advogado Germano Rigotto é também dentista, né? Ontem eu estava, Paulo, cirurgião dentista. É impressionante aonde eu ando, como eu encontro ex-colegas e, mais principalmente, eu encontro ex-pacientes, pacientes que passaram pela minha cadeira e tal. Ontem, por exemplo, fui dar uma palestra, um grupo de executivos sobre o cenário econômico e tal. Estava lá o Walter Lídio Nunes, nós participamos juntos sobre... Ele falou, eu falei, e tivemos um trabalho muito bonito ontem de noite com um grupo, sabe, de formadores de opinião, e falando sobre o cenário econômico. Aí teve uma participação, foi num escritório de advocacia, e teve a participação de um médico da Santa Casa que faz um trabalho muito bonito nessa questão da área social e de mostrar o que a Santa Casa precisa de ajuda. Por exemplo, tem essa questão do imposto de renda, de 1% do imposto de renda que a empresa pode doar para uma entidade social. Então ele foi lá para pedir exatamente que houvesse aqueles empresários que estavam lá, lembrasse da Santa Casa na hora desta busca de pegar um pedacinho do imposto de renda que tem dedução possível e doar para a Santa Casa. E ele me disse que a família dele toda tinha sido meus pacientes, né? Então eu encontro muito isso, alunos. Agora o Ponte, o secretário Ponte. Sabe que eu Luiz Roberto Andrade Ponte. O Ponte, manda um abraço. O homem das licitações. O Ponte estava me falando, almoçou hoje, com o regente da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, da OSPA, diretor da OSPA, regente, e está regendo a Orquestra Sinfônica pelo Brasil afora, e que ele contou para ele que tinha sido meu aluno. Tá? Então é muito bom a gente andar por aí e encontrar pacientes e ex-alunos, porque eu tive essa possibilidade também de dar muita aula, viu, em curso pré-vestibular e tal. E nós temos aqui o nosso sócio fundador do nosso Centro Clínico Gaúcho, médico, e um belo... Tu és meia esquerda? Olha, eu nem lembro mais, faz tanto tempo. Francisco Antônio Santa Helena. Esse jogava melhor que o Milton Coelho, seu colega dentista. É mesmo? Melhor que o Milton Coelho. Tinha que jogar bem, Se ele não lembra mais, é porque ele chutava de pé trocado. Não, foi na época de faculdade no Rio Grande. E depois também, Mas 6 tu meses... eras meia esquerda? Eu jogava de meia. De meia esquerda? Meia esquerda. E jogava muita bola, e joga ainda, né? No sábado a gente lá com a turma lá do sítio, Detefon. Sítio Detefon, a gente... O canhotinho, aquele do Inter, joga com ele até hoje. Aquele ponto esquerda do Inter. Só faltava ser ponta direita, que não tinha, né? Isso. Já pensou? É um prazer estar aqui, Santa Helena. O prazer é todo meu, junto com o governador, o Paulo Ledura, nosso homem da cultura, né? Este é grande editor, por sinal, professor, editor. Vendo ali e está ali com o livro do Fábio Koff. André Koff. Depois quero uma palavrinha. Claro. Esse é o decano, né? Esse é o decano. Não fale sobre o livro do Fábio André Koff. Não, só lembrando. Eu recebi um livro do Fábio André Koff. Não sei quem recebeu. E recebi dele, não foi de ti, tá? Recebeu 2. Não, então foi de ti que eu recebi. Pois os gremistas vão de lembrar que... Daqui que eu mostro. Aqui, os gremistas vão de lembrar que todos os grandes títulos conquistados pelo Grêmio foi sob a presidência do Dr. Fábio Koff. Então só isso já deve ser o suficiente para os gremistas se motivarem. Eu não sou. Não sou. Aliás, nos primeiros contatos que eu fiz com ele, eu todo constrangido, eu disse para o Dr. Koff lá pela cidade, Dr. Koff, o senhor sabe que eu não sou gremista. Já me disseram, mas será que eu tenho um pingo de esperança de reverter essa situação? Digo, não, o senhor vai pensar peste de mim se eu fizer isso. Não, ele disse, mas tu fez não deve ter aqui na contracapa, hein? Diz que o Grêmio foi
Campeão da Libertadores da Copa Toyota? Foi. Eu também achava que não era. E o doutor, não, era o nome, era Copa do Toyota mesmo. Não é o Mundial. O Mundial não é outra, pra- Toyota é outra. Então vocês estão concordando com o Inter? Que a Toyota, a Copa? Não, a Toyota é um título. Copa Toyota é um Aqui, título. tá aqui, ó, o aqui. Mundial é Tá outro aqui, ó. título. São dois títulos Pode diferentes. mostrar aqui, tá ali, ó. Só ler ali, ó. Mas Mundial olha- e Toyota, Libertadores. Mundial e Toyota. Mas não sou eu que estou dizendo. Mundial e Toyota. Mundial e Toyota? São do- Há são dois títulos. dois Mas qual é a títulos Toyota e diferentes. qual é o Mundial? Eu não sei mais. Pergunte para o doutor Coffey. Olha aqui. Então, essa ó, foto é... O governador aqui. Como o senhor não é o fundador da Toca, Mas recebendo da a- torcida organizada do recebendo Caxias, olha o aqui. saudoso Fernandão descendo do avião Mas como o governador, não como torcedor do governador, Inter. como governador. Ah, Na sim. verdade, eu fiz uma preleção antes do embarque da delegação do Internacional e a bandeira do Rio Grande do Sul para cada um dos jogadores do Internacional naquele momento que embarcavam para Tóquio e depois, claro, que eu tinha que recebê-los com a taça. E o Fernandão foi uma pessoa que eu aprendi a respeitar, não pelo atleta exemplar que ele era, mas pela pessoa que era o Fernandão. Ele era uma pessoa, assim, muito querida, agradável, um bom papo. E aqui eu lembro que as palavras que ele me disse na chegada da delegação, tu vê que está o Alex atrás, né? Sim. O Alex, e ele desceu com a taça, com aquela torcida toda esperando ali no Salgado Filho. Foi um grande momento mesmo. E o Fernandão, olha como faz falta hoje, porque se ele continuasse, se ele estivesse vivo, eu não tenho dúvida que o Fernandão, mesmo que não jogasse mais futebol, mas ele estaria hoje provavelmente entrando numa carreira de treinador. Ele Vem cá, começou... ele foi treinador do Não, Inter, não, saiu mas daqui ele vaiado, começou... chamado de Não, burro, tudo. mas Por aquele favor. foi uma A memória experiência... é muito Não, curta. Paulo, aquilo foi uma experiência do foi Fernandão. inédito. Não podemos esquecer Não, tudo não, isso. mas dá para esquecer sim, Paulo. Não, Acho que não, tu- ele foi não. Ele tirou o Falcão e ocupou o lugar do Falcão. Não, mas Paulo, ele mas ele teve deixou uma com o experiência, mérito. mas Sim. pelo conhecimento que tinha o Fernandão, pela liderança que ele tinha, aquela capacidade de agregar, eu não tenho dúvida que ele ainda teria muito trabalho a ser feito A no torcida futebol. é levada pela emoção. Pois é, mas é tal, também não E pode. esquece, a emoção esquece. Não, esquece. Tanto assim- Ainda bem que esqueceu. Né? A prova disso é a homenagem que a torcida fez quando do falecimento dele. A torcida Se não fosse esquece assim, também que Figueiredo, no meu entender, tem foi o até maior a rua zagueiro que eu dele. vi jogar, né? E tu fosse nesse jogo lá em... Não, nesse aí eu não fui. Mas tu é um pé frio, né? Eu sou pé frio. Eu fui no México. Foi ao México no passado? Fui ao México e com o Boca várias vezes ali, eu sou pé frio realmente. Eu não dou sorte. então não vai mais. Não, mas eu fui ao Chile, aqueles 4-1 lá. Foi muito Não, bom. estou brincando, não existe essa do pé frio. É. Eu fui com o Milton no jogo de São José no campeonato, foi o único jogo que São José perdeu, foi o jogo que eu fui. É eu não verdade, apareci mais. aquele jogo que tu foi o São José Pedro Eu fui. Veranópolis. Aí eu disse, não, depois vai eu vou mais, ficar não vai com mais. estigma de pé frio, não vou. Vamos agora à boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAURS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAURS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Foi lançada na última semana na internet a série Boas Práticas. Os 6 vídeos narram histórias entre clientes e arquitetos a partir do elo que os une, a obra de arquitetura. As obras escolhidas abrangem casas particulares, lojas, empreendimentos turísticos localizados no norte e no sul, de norte a sul de Portugal. A série apresenta as relações que se desenvolvem com o projeto e execução em espaços onde nascem histórias e se estabelecem novas conexões. E não esquecendo também, viu, doutor Santa Helena, que nesses momentos difíceis existe a Unicred, pois chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular, dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e várias outras operações financeiras sempre que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu, que está disponível para iOS e Android. Verifiquem da possibilidade de associação na Unicred da sua região. Vou até pegar o meu cartão aqui para te ver com quem está lidando. Vou te mostrar o meu cartão da Unicred aqui, doutor Santa Helena, o senhor que é médico. Está aqui, ó. Unicred. Aqui está, ó.
Eu tenho da Unimed. E eu tenho da Unimed, tenho da Unicred, tenho do Centro Clínico Gaúcho também. Tá certo. Unicred, mais E valor eu tenho do para Bradesco você. também. Está aí a Unicred. E o meu, Viu? e o Depois meu da fala em Unimed crise. está aqui também, a nossa patrocinadora aqui do Pampa Debates. Aliás, o doutor Flávio lá e o doutor Alex. Isso. Eu liguei para pedir licença para o senhor participar do programa. Flávio E é eles meu conseguiram, amigo. o nosso Flávio, presidente Márcio, eleito, parabéns. Não, Flávio Márcio. Presidente eleito da Unicred Tá junto com o certo, Alex. não. Parabéns. E tá vendo isso aqui? É Eu um- vou te ver quem está dizendo. Lê é o uma- nome aqui. da Não, tá Unicred certo. aqui. Paulo Sérgio Pinto. Isso, tá vendo? Não. Um abraço ao Flávio. O governador poderia também estar na Unicred. Também. Ele está na área de saúde. Sabe por que eu Mas estou? ele Porque a minha deve filha é ter Bradesco, veterinária. Eu tenho Unimed. A minha filha é veterinária, por isso que eu estou na Unicred. Ah, por isso. Não é porque eu sou pinto. Mas, Tá? na verdade, o meu plano é a Unimed. Mas, governador, todo dia tem um escândalo diferente. Hoje, o nosso Luiz Carlos Tarabuco, do Bradesco, está aqui a notícia, recebeu na terça-feira o Ministério Público Federal, relatório da Polícia Federal, que indicia o presidente do Bradesco, Luiz Trabuco, e outras 9 pessoas no âmbito da Operação Zelotes, que investiga a venda de sentenças do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O Ministério Público avalia o relatório e deve solicitar novas diligências antes de decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça por corrupção ativa contra o presidente do banco. E é por aí vai. Como é que o senhor avalia isso? Na verdade, Paulo, a cada dia, como tu diz, é novidade, é notícias que determinam mais turbulência na área política e com reflexo na área econômica. Hoje, por exemplo, essa notícia do presidente Trabuco, do Bradesco. O Bradesco é a maior instituição, ali o Itaú, o Unibanco, são as 2 grandes instituições financeiras do Brasil e das maiores do mundo. Tá? E o que ocorre? No momento que o presidente de uma instituição com a força que tem o Bradesco tem este envolvimento e tem esta acusação muito pesada de envolvimento na Operação Zelotes, de beneficiando o banco, a Operação Zelotes, de uma forma indevida, é claro que isso cria uma turbulência muito grande no mercado. As ações do Bradesco caíram 5 pontos percentuais hoje na Bolsa. E isto deve amanhã ter continuidade, mas não é as ações do Bradesco, isso mexe com todo o mercado financeiro. Quer dizer, no início de um governo de transição que em uma semana, praticamente uma semana, perdeu 2 ministros, num governo de transição que terá na semana que vem a responsabilidade do Banco Central de definir a taxa Selic, a taxa básica de juros. Eu acreditava que uma das coisas que o presidente Michel Temer, por hoje as condições permitirem, faria de positivo seria já começar, não ele, mas o governo de transição, começar a redução da taxa básica de juros a partir da próxima semana, dia 7 e 8, que cai na terça e na quarta-feira, tem reunião do Copom e na quarta-feira vai haver a definição da taxa Selic. Pois bem, a taxa Selic ela vem se mantendo num patamar muito alto há um bom tempo, com uma posição conservadora do Banco Central de não mexer na taxa Selic, na taxa básica de juros, porque pode afetar a inflação, disparar a inflação. A inflação não dispara porque nós estamos com a economia totalmente freada pela recessão. Pois bem, então, uma coisa positiva no início do governo Temer seria essa redução da taxa básica de juros na primeira reunião, agora, semana que vem. Só que, com toda esta turbulência, com essa notícia de hoje, com o efeito disso no mercado, já estou duvidando que na semana que vem, na reunião do Copom, se tenha a redução da taxa básica de juros. Uma pena, porque realmente isso seria uma sinalização positiva, isso significaria, porque eu pego o juro real... Mas independente disso, vamos ter a redução. O nosso telespectador, Paulo, ele pode perguntar o seguinte, vem cá, mas o que tem a ver a taxa básica de juros com a minha vida? Não, no momento que tu reduz a taxa básica, tu reduz o juro real. Claro que a taxa básica de 14,25% está muito distante do juro real cobrado no cartão de crédito. Por exemplo, tu pega o teu cartão de crédito aí e tu entra no rotativo do teu cartão de crédito, é 450, perto de 450% ao ano. Tu pega o cheque especial, tu entra no cheque especial, é 310% de juro ao ano. Então, não é que a taxa básica de juros tem alguma coisa a ver com o juro real cobrado. Antigamente, governador, se via falar em Santa Helena e Paulo Leandro, se via falar em agiotagem. Isso aí não é agiotagem? Oficializado. É oficializado. A agiotagem oficializada, isso é um absurdo que as autoridades concordem
com uma taxa desse tamanho, tanto no cartão de crédito quanto no cheque especial. Isso é crime. Quando a Constituição reza que o juro máximo é de 12% ao ano. Está na Constituição, só falta regulamentar. Não, mas a Constituição não se regulamenta. Não, a lei se regulamenta. Não, mas o artigo que limita esse juro prevê uma lei complementar. Ah, bom. Isso. E essa lei mas aí é lei, não sai nunca, não há nem previsão. Como é que te sente como empresário, né, que cuida de uma área delicada e que é tão afetada por fiscalização, acho que o cenário... por entraves de toda hora? O governo, eu quero te dizer isso aqui, quando deveria incentivar a existência de plano de saúde, é o primeiro, através das agências fiscalizadoras, aí entra a ANS e a Anvisa até certo ponto, é dificultar. Vocês desafogam o atendimento SUS, vocês desafogam o governo, no fim, são massacrados pelo governo, gerando emprego e renda. Hoje no almoço lá com a turma, a gente conversou sobre isso. Qual é a turma? O grupo de saúde. O Germano Bonô, Fernando Luquez, o Alceu, Mãe de Deus, do Moinhos, quem está lá nesse grupo? Agora está o Mohamed. E ficou no lugar do Torelli. Bem português. Bem português. Não, o que se discute hoje, né, nesse cenário da saúde é que no ano de 2015 as operadoras tiveram um custo de 125 bilhões para atender 50 milhões de usuários. E o governo gastou em torno de 60 para atender 150 milhões. Alguma coisa está errada nessas contas. Não é verdade? Aí você compra um stent nos Estados Unidos a $120, aqui sai 5, 6 mil reais. O quê? $120 nos Estados Unidos? O que significa $120? 480. 400 e poucos reais, 450 reais. E aí tu tem tanto o que chama de o que se chama de órtese e prótese, e também no medicamento, né? Agora há pouco a gente estava conversando com prótese, o doutor Santos também. Olha, esse realmente ele deve estar muito bem. Eu não tenho, não é do meu convívio, mas... Mas eu acho que o presidente do Conselho Regional de Medicina, que poderia, o doutor Aguiar lá, que poderia responder melhor. Eu não pertenço ao conselho, mas ele foi um dos lançadores de órtese e prótese aí, desnecessárias também, né? Mas foi um trabalho muito bem feito pela toda a turma de juízes, principalmente o doutor desembargador hoje, Martin Schulz, o juiz federal Francisco Donizete, os promotores públicos, junto com o pessoal da Unimed, mas também da Unidas. O senhor está falando do remédio para combater hepatite? Isso, Sofosbuvir. Sofosbuvir. Isso. Hoje, a cura dele é 99% da hepatite C, 84 comprimidos, um comprimido ao dia. E custa quanto aqui no Brasil, hoje? Olha, até um tempo atrás aí, havia uma discussão que ele custaria em torno de quase $40 mil o tratamento. Hoje, aí a gente até discutiu muito sobre isso, que na Índia fabricam, que hoje fabricam na Índia a $12 o comprimido. No Egito, tem outros países aí também da Europa que fabricam com esse preço. Felizmente o Brasil, acho que entendeu, o Ministério da Saúde, e certamente agora vai ficar em torno de 300 e poucos reais. Já vai morder, né? Porque tu vê $12 para 300 reais. Mas o Brasil é essa credibilidade que a gente, infelizmente, né, na área da saúde, que eu acho, todas as áreas são importantes. Eu acho que hoje um empresário, seja da saúde, metal mecânico, enfim, o empresário no Brasil hoje, para fazer um investimento, qual é a segurança que ele tem? Hoje o investimento que ele está fazendo é demitindo. As operadoras de saúde são um termômetro. Hoje nós temos quase 2 milhões de usuários que perderam planos de saúde, porque nós temos 11 milhões aí de desempregados, e está em torno de 2 milhões de usuários que migraram para o SUS, imaginem. Ainda bem que a cultura não é afetada, né, doutor Paulo Eduardo? A cultura não é afetada. A cultura está Os livros estão baratos. Prima rica. Não perde nem ministério, né? Pois é. Impressão não. A questão não está no ministério, porque não existe educação sem cultura. Não tem como dissociar uma da outra.
quer aprender a pensar, a sentir a linguagem, quer aprender a escrever, leia. E escrever é educação, ler é cultura. Aí não tem tu como encontra isso, assim, meninos e meninas aí no terceiro ano fundamental que não sabe ler nem escrever. Claro. Agora, essa questão do Paulo falava na questão do juro, né? O que representa o juro na vida das pessoas. E falando do juro, a gente falava no cheque especial, a gente falava no cartão de crédito, que entra no rotativo, esse juro de mais de 400% ao ano, mas isso impacta a vida de todos aqueles que querem empreender. Onde saiu aquela pesquisa da competitividade e o Brasil, entre 61 países, tirou 57º lugar em competitividade. Entre 61, 4 apenas ficaram atrás do Brasil. Caiu do 54º? Caiu para a segunda divisão. 57º. Tá? Se ficou entre os 4 últimos, caiu para a segunda divisão. Agora, se tu observar que nós temos, dentro dessa necessidade de analisar as razões dessa perda de competitividade, está aí o chamado custo Brasil, aonde o juro tem um papel muito importante. Quer dizer, a perda de competitividade tem a ver com esse juro alto, o juro real cobrado das pessoas físicas, das pessoas jurídicas, de quem quer empreender. Claro que não é só o juro. Me parece que a Odebrecht não teve esse problema com o BNDES. Além de tantas outras. Ontem saiu uma notícia que um grande grupo ligado à alimentação ia fazer um tremendo investimento na Argentina. Eu disse, tomara que não tenha dinheiro do BNDES, porque esses investimentos desses grandes grupos fora do Brasil foram todos financiados pelo BNDES. Né? E o papel do BNDES não é esse, é financiar a pequena empresa, a média empresa, até grandes empresas nacionais para investimentos aqui dentro. Aqui dentro. Na área de saúde, o BNDES sempre foi muito carrasco. Eu não conheço quem conseguiu no BNDES, mesmo com projetos. Nós tentamos ali, o Hospital Santo Antônio, o Centro Clínico, tentou. Para se conseguir na época. O que houve naquele prédio do Santo Antônio? Vocês compramos e vendemos para uma construtora, porque esbarrou no BNDES. Era 3 anos de carência, um hospital para girar, tu não tem como, 3 anos de carência. Vocês estão e era na época 5. Fazem 4 anos isso que nós vendemos. Já pegou o Fernando Baiano, que 20, isso conseguiria. Com certeza. Aí tinha, todo nesse trajeto aí para chegar a 20 milhões na época, veja só, 20 milhões para o Santo Antônio ali, 180 leitos para a cidade de Porto Alegre. A gente não conseguiu os 20 milhões para recuperar ali o hospital e no fim a gente vendeu, porque era tanto obstáculo para se chegar a esses 20 milhões, porque no caminho ele já não era mais 20, né? Ele já ficava 16. Então é complicado. Por isso que hoje o empresário, o governador é caxiense, eu tenho muitas amizades lá nos planos de saúde, e plano de saúde é um termômetro. A empresa demite, o usuário cai, tu tem que tirar médico do plantão, tu tem que demitir também. Olha como fica. Não, mas o número que foi dado aqui é impressionante. Né? Quer dizer, o fato de nós termos, por exemplo, quando nós estamos falando de perda de competitividade na indústria por causa da questão entre outras coisas, do juro alto. Mas o custo de logística, a carga tributária. No primeiro trimestre foram 69 mil vagas perdidas só na indústria. Nos 12 meses são 700 mil vagas. Quantas dessas vagas que eram pessoas que tinham plano de saúde e deixam de ter? Deu um número que fica impressionante. Quantos são do ano passado até março de ano são 2 milhões de usuários. 2 milhões de usuários que perderam o plano de saúde. E médicos que perderam os seus clientes. Então aí está a grande questão de uma economia freada, dessas razões que levam à falta de investimento e que não é o desemprego apenas, é o reflexo disso nas pessoas que, perdendo o emprego, perdem o plano de saúde, entram no SUS, sobrecarregam o SUS, que já é uma situação insuportável, o quadro do SUS. Tá? Então, não é o emprego só diretamente que está sendo perdido, afetando a família, mas é exatamente... Mas o que me impressiona, governador, assim, hoje no nosso almoço do Grupo da Saúde, com Bono, Gabardo,
secretários de saúde, 30 anos se passaram, né, do nascimento do SUS. Em 30 anos, o SUS sobrevive, né, em crise, teve avanço. Só que não tem como, não tem verba para chegar e atender todos, como que é a Constituição. Não existe, não tem verba para isso. Se numa parceria público-privada, que é esse tipo de gestão, o governante não aceita, não sei por que eles não aceitam. Tá? Hoje a Agência Nacional de Saúde, ela caminha do lado das operadoras, mas não tem nenhuma significância. O Ministério da Saúde, isso com a Anvisa, por que a gente compra aqui medicamentos, órteses e próteses, nesse preço? Então ficou muito caro para o brasileiro. Hoje ainda estava conversando com a turma no almoço, e assim, criou-se um abismo entre o médico e as operadoras. E os hospitais também. Porque quem paga a conta, nós sabemos que só existe no Brasil hoje 6 milhões de brasileiros que tiram dinheiro do bolso, são pessoas físicas. As outras 44 milhões de usuários são os empresários que pagam. E já pagam o INSS para os seus funcionários. Mas no Brasil tu paga dobrado. Tu então, paga o público mas e paga aí o privado. Criou-se um abismo entre o médico e as operadoras. Porque um médico hoje, um profissional, 3, 4 anos de residência. Aí uma órtese prótese hoje, que custa em torno de 60 mil, tem neuroestimulador a 90 mil reais. O médico ganha 2 mil reais. Olha como é que fica a cabeça de um médico que olha assim, poxa, a operadora gastou 100 mil reais, mas eu vou ganhar 2. Não é? Inverteu, criou-se um abismo muito grande entre médicos, operadoras e hospitais. E hoje a Anvisa, fundamentalmente, porque esse grupo de juízes, desembargadores aqui no Rio Grande do Sul, é a cobrança que se faz. Então, se com uma ação a Abrange, Sinange Sinog, contra a Anvisa, para eles fornecerem o preço. Porque hoje o juiz entra ali, o Amoxil, tá, R$2 a cápsula. No Bradzintes está ali o preço. Agora ele entra ali no stent e ele não tem. A Anvisa não abre o que custa nos Estados Unidos ou na Alemanha, sei lá, na França. Não tem interesse, não. Paulo, não entendo e não aceito. O atual governo comandado por Michel Temer não aproveitar o governador Germano Rigoto. Ele é muito competente, é muito sério. Talvez seja isso. Claro, o Júlio Hoffmann, lá de Caxias do Sul, tem muito corrupto e muita mala, né? O governador seria um diferenciado no governo. Mas, Júlio, eu quero dizer, primeiro agradecer as Primeiro palavras. saber se o senhor aceitaria. Não aceitaria. Eu sinceramente, quando começou o governo Temer, eu me coloquei à disposição. Tenho uma relação boa com o Temer, convivi com ele no Congresso Nacional, acredito que ele tem uma vontade incrível de acertar nesse governo de transição, mas ele paga o preço, Júlio, e por isso que eu não aceitaria um cargo no governo federal. Não indiquei ninguém para governo, fui líder do governo, nunca indiquei nenhum nome para governo federal e nunca aceitei cargos em governo federal. E não é agora que eu aceitaria, até porque eu sabia que o Temer teria dificuldades imensas de governar com essa estrutura partidária que nós temos, com esses 27 partidos, 28 na verdade, partidos representados dentro do Congresso Nacional, com essa necessidade de uma negociação para formar uma base de sustentação e que significou, inclusive, que ele não escolheu os nomes que ele gostaria de escolher para o seu ministério, porque ele teve que formar esta base de sustentação, que para mim não é sólida, é heterogênea. Eu discutia com o Ponte hoje, porque o Ponte me dizia, nós temos que acreditar. Eu digo, Ponte, eu acredito, só que eu não posso deixar de dizer aquilo que disse ontem à noite, que enquanto nós tivermos esse sistema partidário, esse sistema eleitoral, não tem presidente que vai ter condições efetivas de governar, porque ele tem uma sustentação que me parece majoritária, dizem que o Temer tem 300 deputados de 513, tem coisa nenhuma. Pois olha o que diz aqui o Delto Pinheiro, então, de São Leopoldo. Então, dentro disto aí, me desculpe. Olha aí, por isso falou um pouco na situação que vive o país com Eduardo Cunha e seus colegas. Quem confiaria em fazer investimentos no Brasil? A indústria, o comércio? Ninguém faz investimento com um time
dessa estirpe. Está dizendo E esta situação, ela tem a ver com o sistema partidário que nós temos, com o sistema eleitoral que nós temos. Se tu não tiver uma reforma política e que reduza o número de partidos, que mude o sistema eleitoral de um proporcional para um distrital, que seja misto num primeiro momento, nós vamos continuar tendo crises políticas e governos com instabilidade e sem condições efetivas de governabilidade, e o investidor, isso que está sendo dito, o investidor externo e mesmo o investidor interno, ele puxa o freio no investimento que poderia gerar emprego, renda. Então ele tem toda a razão. A crise política é fator também, nós falamos aqui do custo Brasil, mas junto com o custo Brasil, esta perda de competitividade do Brasil tem a ver também com a crise política. Com a o abismo não é só entre o médico e as operadoras. Os prestadores de serviços como laboratórios de análise são penalizados pela baixa remuneração. Aliás, vê se estão usando aí raio-x. A remuneração é desse tamanhozinho do raio-x. Então já pede logo uma tomografia, Ressonância. uma ressonância magnética. Exato. O raio-x caiu em desuso, porque a remuneração é muito baixa. E a avaliação clínica do médico. Importantíssimo para o médico. Exato. É que a medicina, a saúde é muito cara, Paulo. A inflação da saúde é mais de 30%. A inflação dessa mate médica, a gente chama, e de órtese e prótese, desde o medicamento, ela é muito alta. E reforma previdenciária. Não é? Nós todos sabemos que, com toda essa medicação que existe, todos hoje, eu acho que os cuidados que se tem na saúde, se é longevo. E aí, como é que vai fazer? Estão vivendo muito então, mais. eu tenho amigos que se aposentaram com 50 anos. Vão Aliás, viver às mais vezes com 50. 2 aposentadorias, 3, tem um monte Vai na de brigada amigos. militar, tu encontrou os caras com 48, 50 aposentados. Pois é, então, como é que faz isso? Olha Daqui aqui, ó, 20 está anos. dizendo aqui, não botou o nome, está dizendo, com tudo que vocês estão dizendo, como é que vocês queriam que a Dilma governasse? Falando aqui ao Ninguém telespectador. governa Só um assim. pouquinho. O presidente que teve as melhores condições de fazer reformas estruturais que pudessem reverter este quadro se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tinha um grande apoio, grandes condições de fazer algumas reformas que, infelizmente, ele não fez. A presidente Dilma, ela já não tinha as condições que tinha o Lula. Agora, o problema da Dilma foi, primeiro, sim, ter que conviver, como Fernando Henrique, como Lula, como ela, teve que conviver com um sistema partidário que foi se deteriorando. É bom lembrar que esse sistema partidário, a cada ano, ele fica pior. Quer dizer, aquilo que aconteceu há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, é diferente hoje. O número de partidos tem 35 partidos legalizados e 30 em processo de legalização. 35 legalizados e 30 em processo de legalização. Então, esse quadro está se deteriorando. Tem que acabar com o fundo partidário. Então, por quê? Porque o Paulo está dizendo, por que se cria um partido? Porque o dono do partido, geralmente os partidos têm dono, eles utilizam o fundo partidário sem nenhuma transparência e se locupletando com o fundo partidário e vendendo espaço de rádio e televisão e também as próprias coligações tendo dinheiro correndo muitas vezes atrás da formação de uma coligação. Então, esta situação, se não mudar, nós vamos ter qualquer presidente com muitas dificuldades de governar, porque às vezes ele acha que tem uma base sólida e majoritária, mas ela é volúvel. Ela é gelatinosa, ela é interesseira. Olha, eu não tenho o meu atendimento do meu pleito, eu deixo de votar com o governo. E não tem líder e não tem presidente. Então vamos ao quadro saúde. Aqui, aí podia o plano geral, depois de mim, com o doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Ornelli. Às vezes participa dos nossos almoços lá. Membro da Academia Brasileira de Medicina, vice da Rio Grande do Sul. Grupo da Saúde. Sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, doutor Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista em câncer. As mulheres que estão me assistindo prestem bem atenção ao que eu vou dizer. Ter ou não ter câncer de colo de útero é quase uma decisão sua. Quer saber por quê? Quase todos os cânceres do útero acontecem em mulheres que não fazem o exame citopatológico preventivo, o Papa Nicolau. Detectada a lesão inicial pelo exame, o médico trata e terminou o problema. Você já fez o seu? Não fez? Toda mulher com vida sexual ativa deve fazer o exame citopatológico do colo de útero uma vez por ano.
Se todas as mulheres gaúchas seguissem esse nosso conselho, nós simplesmente faríamos esse tipo de câncer desaparecer de nossas estatísticas. Você sabia disso? Aí está o doutor Gilberto Schwartzman, com o quadro Saúde, aqui no Pampa Debates. Agora, está perguntando aqui a nossa telespectadora, Maria Otília Borba, por que os planos de saúde coletivos não são regrados quanto aos reajustes pela ANS? Já teve planos reajustados fora da realidade. Já que os planos perderam mais de 2 milhões de usuários, não é hora de frear os aumentos? Eu até concordo com a telespectadora aí, Paulo, assim, só que reduzir hoje, tá, para os usuários o plano de saúde no fator ticket médio, o que eles pagam, tá, nós teríamos que reduzir os tributos também que a gente entende. Então, isso é uma cadeia, tá, e o cenário hoje, infelizmente, com o custo Brasil dentro da saúde, dificilmente, poderia só ser, mas é que a Agência Nacional de Saúde, ela engessa os planos também, porque tem muitas regras, todos os dias sai uma RN aí, e engessa muito o que se... porque hoje uma pessoa física, a Agência Nacional de Saúde é que regra o percentual. Agora, para empresas jurídicas, vai sempre quanto ao sinistro. Se a tua empresa apresenta 125% aí de sinistro, o plano de saúde vai querer reajustar para ti 25%. Então, fica difícil. Eu acho que se o governo, o Ministério da Saúde, né, entendesse, tá, e tirasse um pouco esse engessamento das operadoras de saúde no geral, eu acho que poderíamos, todos os brasileiros, sair da fila do SUS e ter plano de saúde. Professor Ledor, a revista Veja publicou aí uma matéria sobre a linguagem do Temer, que é muito parecida com o do Jânio Quadros. Não parece pernóstico a maneira com que ele fala? Já que a Dilma foi tão criticada por querer ser chamada de presidenta, e o senhor já disse aqui que está correto, presidenta? Também correto. Também correto. Não é a única forma, está correta. Perfeito. Presidente ou presidenta. Está correta. E o senhor é uma pessoa abalizada e até um cientista da área. Especificamente, o que mais não chama é pernóstico? O celoia, para nós no Brasil, isso que estás falando é a tal de mesóclise. Sim. Eu diria assim, 95% dos brasileiros não sabem o que é mesóclise, vou ter que explicar. Mesóclise é quando se usa o pronome no meio do verbo. Faloei, exemplo que tu deste. Então o pronome lo está no meio, entre a raiz e a desinência do verbo. E no Brasil, isso tem ar de pernóstico. No Brasil não é muito aceita esta forma. Em Portugal as crianças usam. É lindo de ver uma portuguesinha usando a mesóclise. Mas no Brasil é totalmente estranho à nossa cultura. Então ela não é bem-vinda, bem aceita na cultura brasileira. O que agride mais? Eu quero dizer o seguinte, o presidente... Ou comeluá, essa coisa? Não, por que Vossa Excelência bebe o uísque? Bebo porque é líquido. Não, bebo porque é líquido. Se fosse sólido, comê-lo-ia. Comê-lo-ia. Como não isso é comer-lo-á. Bom, isso é por tua conta. Ele não deve ter dito isso. É que é uma brincadeira, porque o nome dele é Luá. Isso, exato. Bom, então, o doutor Temer, presidente da República, ele usa muito bem a mesma. Eu não ouvi até agora nenhum erro. Um ministro dele, outro dia, tentou imitá-lo e errou. Num exemplo que era mais ou menos assim. Disse que o manteria. Disse que o manteria, ele deveria ter dito. E disse que manteria-o. Manteria-o. Aí não dá, né? Ou mantê-lo e disse que mantê-lo-ia. Aí não dá, por quê? Porque o que atrai o pronome para antes do verbo. Aí é uma questão de eufonia importante, não precisa decorar a regra. Há regras para isso. Mas eu prefiro que a pessoa desenvolva o ouvido para perceber o que soa melhor. Disse que mantê-lo-ia ou disse que o manteria? Coloca aqui em discussão. O que soa melhor ao ouvido? Claro que o manteria.
Porque, então, a regra da colocação do pronome oblíquo é uma regra de eufonia, de bom som. Compara as duas, a que soar melhor é a que vale. Aí o gramático, em cima disso, depois de... não foi um gramático, gerações de gramáticos se sucederam até chegar às regras atuais. E quem quiser o caminho mais longo, decore as regras. E aí são muitas. Um outro exemplo, falo-íamos, isso o presidente Temer usou, falo-íamos. E nós falo-íamos, soa horrível, por causa do nós, o nós atrai, nós o faríamos, soa muito melhor. Então, é uma questão cultural, nós rejeitamos. Agora... E o rouba-lo-ias, está certo? Claro, rouba. Roubar é um peixe. Esse time que está aí, pelo amor de Deus. Bom, seria o verbo mais adequado hoje. Um detalhe importante. Essa linguagem, ela é muito utilizada no meio formal. Qual é o meio em que o presidente Temer se formou? No direito. A linguagem do direito é uma linguagem por natureza formal. Então eu o perdoo por isso, mas eu também não gosto dessa linguagem rebuscada. E destoa mais ainda se compararmos com os presidentes anteriores que usaram uma linguagem exatamente contrária. Eu perdoo-o. Claro, eu o perdoo. Agride, né, o exército pelo simples fato de... Isso. Sou eu do Abreu de Santa Maria, coronel do Exército Brasileiro, Paulo Sérgio morei em Porto Alegre, no Colégio Militar, no ano de 80 até 83. Nestes anos não ouvi falar de violência. A violência aumentou quando Lula e a Dilma, como presidentes do país, só pensavam em dinheiro. Surgiu a coisa nova, a corrupção. Não, para aí, ia ser mais antiga e andar de galocha. Como pode presidente do país que só pensava em dinheiro, em corrupção? Aí vai o descobrimento do petróleo no Oceano Atlântico, ter refinaria, por aí vai. Governador, as manifestações todas são de corrupção. E aí fica a pergunta, né? Todos queriam a queda da Dilma, né? Todos, nós estamos falando da maioria da população que se manifestou e as pesquisas revelavam isso. Mas ninguém queria o Michel Temer. Tanto é que o Michel Temer assumiu, eu imaginei que tivéssemos uma festa daqueles que queriam derrubar a Dilma, uma festa no país. Não houve festa no país. Não, mas sabe, Paulo, tem uma questão que a gente tem que analisar. Alguns dizem e olham o impeachment do Collor com o fato de Itamar Franco ter assumido a presidência da República e acham que pode ser a mesma coisa com o Temer. É totalmente diferente. Repito, o Collor não tinha partido. Tá? A Dilma tinha partidos que lhe davam sustentação. Não tem ainda, o senhor já sepultou o PT? Não, tinha partidos dentro do Congresso Nacional, tem partidos fora do Congresso Nacional que lhe davam sustentação. Totalmente diferente do caso do Collor. O Itamar assumiu a presidência da República e nós não tínhamos uma situação da economia com o grau de deterioração que nós temos hoje. E o Congresso era outro. O Congresso era outro. Nós não tínhamos esse sistema partidário que nós temos, com 28 partidos representados na Câmara Federal. Isso não existia na época do Itamar. Então, alguns acham que é tão fácil para o Michel Temer governar como foi para o Itamar, que se saiu super bem naquela transição. Para mim foi o melhor presidente da Nova República. Agora, é muito diferente. A dificuldade do Temer é conviver com uma situação que ele foi vice da presidente Dilma e muitos olham ele como ainda um homem que esteve ligado ao governo da Dilma, tá? Ligado porque era vice-presidente. Segundo, com uma desconfiança porque as manifestações dele, a partir de um determinado momento, a carta, a questão da mensagem, do telefone, aquilo tudo foi utilizado muito fortemente contra ele, dizendo que ele estava, de alguma forma, trabalhando pela deposição da presidente. Então, aquela carta, eu posso dizer, presidente, essas coisas, doutor Ledor, que ela foi maleficamente infantil. Foi. Poderia dizer isso? Foi. Mas Paulo, não entrando no detalhe dos fatos em si, mas é uma sucessão de questões que fazem do Temer um homem que tem que dar muito mais resposta que o Itamar teve que dar naquela época. Então, aí ele assume, tem que formar um ministério, forma esse ministério não com os nomes que ele gostaria de colocar, muitos dos nomes que ele gostaria de colocar não foram para dentro do ministério, é o caso do ministro da Saúde, tá? Onde ele colocaria um médico de renome que disse o seguinte: olha, eu quero definir o segundo, o terceiro escalão, não apenas o primeiro escalão. Eu quero não vou aceitar influências políticas
para a definição dos primeiro, segundo e terceiro escalão. Pronto, o seu partido, o partido que lhe dá a ostentação, disse, não, então não é o nosso ministro. E aí indicou o ministro que com certeza não é o melhor nome para ser ministro da Saúde. Então, Paulo, o Temer vai ter que mostrar nesses 2 meses muita capacidade, porque eu não acredito que se o governo de transição dele for mal, isso significa a volta da presidente Já passou Dilma. quantos dias da posse? Já temos aí, eu acho que 2 semanas, né? 2 semanas de... Já caíram 2 ministros. Quantos 2 mais? semanas. 18 dias. Ó. 2 semanas. Agora, Então vamos ao grande ponto diferença. final, depois do ponto final. Uma outra grande diferença, rapidinho. Na época não houve Operação Lava Jato também. Não né? tinha Operação Lava Jato. Na época tu não tinha uma situação de uma Petrobras, que é a grande investidora, na situação que está uma Vale, que era uma das maiores investidoras do Brasil, na situação que está a Vale. Então tu Aí tinha... ontem eu vi uma pergunta, como andaria o Brasil se não fosse a Lava Jato? Não interessa, poderia estar até melhor, mas é importante que houvesse Lava Jato, longo porque prazo, senão claro nós que sim. pagaríamos a vida inteira por isso. Salve Sérgio Moro. Vamos ao ponto final. Com Gimo, FCDL, SPC e Facinete. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Gustavo Arossi aqui, amplexos ao governador Rigoto e ao professor Ledur. Nós não levamos, tá? Professor, obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Paulo Flávio Ledur, tudo contigo. Bom, eu queria dizer que nós nunca podemos perder a esperança. No dia que perdermos a esperança, nós vamos juntos. Então, o minuto final meu é esse. Não perca, acreditem, ainda que com muita dificuldade no futuro do país. Precisamos desta injeção para não nos entregarmos. E eu falei no livro do Fábio Koff, e quem quiser, adquira na livraria, a livraria de sua preferência, ou se preferir, pelo site As boas casas do ramo. as boas casas do ramo. Ou pelo site www.fabiokoff.com.br, que terá um bom desconto e não será cobrada a taxa. Ele chega a falar da tintura do cabelo dele no livro? Eu não sei Ele se está ele loiro, usa. ele está caju. Do churrasco lá em Jurerê, lá na tenda, lá Não faz, com a turma. Não A fala. vida pessoal O dele, cabelinho dele de caju. O governador Rigoto, ele usa para deixar, para branquear, eu para também. branquear. Nós todos aqui para Nada para branquear. branquear. O meu está branqueando mesmo, não é usar alguma O Jones Tubino que bate nessa tecla. No Centro Histórico de Porto Alegre estão trocando as lâmpadas incandescentes por LED. Muito bem, isso é economia de energia, mas trocar os postes existentes, que são galvanizados a fogo, por outros postes de cimento, convenhamos. Tu és engenheiro, Paulo, você deve entender o porquê isso está acontecendo, né? Bom, eu não sei por que está acontecendo. Hein, Jones Tubino? Seu ponto final. Bom, meu ponto final para os empresários é acreditar, principalmente na mobilização dos seus funcionários, porque na crise que o Brasil inteiro está assistindo de desemprego, eu acho que um empresário hoje tem que olhar para dentro da sua casa e mobilizar o máximo que possa os seus funcionários. Porque essa crise, a gente, nos próximos 6 meses, infelizmente, é um grande ponto de interrogação. E investimento, o empresário hoje, como falou o governador, ninguém vai investir no Brasil, botar 1 centavo aqui, ainda mais agora que a gente escuta essa notícia aí do Trabuco aí, que tiraram o Trabuco dele, né? É verdade, pô. Então, é difícil. E essa é a minha mensagem. O empresário tem que acreditar na mobilização dos seus funcionários. Eu acho que a saída seria por aí, Paulo Renato. Gostaria de saber do governador Rigoto por que ele não entra para o governo Sartori e ajuda o Estado a sair da crise. Experiência e sabedoria, para isso ele tem. Talvez a educação, os professores falam bem do governo Rigoto. José da Silva, de Uruguaiana. Aliás, ele nunca se incomodou com o sino batendo como o nosso ex-governador Pedro Simons se incomodava. O homem é colecionador de sinos. O sino faz bem ao ouvido Quantos sinos o senhor tem na coleção? Eu, ao longo do tempo, eu
colecionei sinos mesmo. É uma coleção que eu tenho, mais de 3.000 sinos. Mas sinos não é sinos, né? São essas Nunca cobiçou o sino do xerife e recebi, então as pessoas sabiam que eu gostava de sinos, então iam Chegou viajar o ponto e me de, traziam. não me deem mais sinos, chega de Me sino. traziam sinetas, então sininhos da coleção. Uma coleção realmente bem bonita. Mas deixa eu dizer, Paulo. Eu fui com o governador para os Estados Unidos uma vez, paramos lá no outlet, lá no deserto, indo para de Los Angeles. Eu procurando... Ele comprando sino, né? Trouxe uma caixa de sino. Mas descendo de Las Vegas para San Diego. Dizer, Paulo, primeiro agradecer a palavra do nosso telespectador, que foi a última mensagem que tu leu. José Silva de Uruguaiana. José Silva de Uruguaiana, agradecer o professor Arossi também, mas dizer o seguinte, eu já disse ao governador Sartori que a qualquer momento, a qualquer hora, eu tenho uma relação muito boa com ele, eu estou à disposição. Agora, não é para participar de equipe de governo, né? Eu acho que quem foi governador, ele tem que ajudar, ele não pode atrapalhar. E quanto menos ele falar publicamente no que o governo está ou não está fazendo, melhor. Isso eu fiz no governo da governadora Ieda, isso eu fiz no governo Tarso, e vou fazer a mesma coisa com o Sartori. O Sartori, eu tenho uma relação de muito tempo com ele. Então, eu já disse, qualquer momento, qualquer hora que achar que eu posso, de alguma forma, ajudar o governo, estou à disposição. Agora, vocês não vão me ver dando palpites sobre ações de governo ou dizendo que o governo deve ou não deve fazer isso ou aquilo. Acho que o ex-governador não deve publicamente ficar palpitando. Ele pode ajudar, sim, se for convocado para isso, sem cargo. Se eu acho que não tem que ter cargo em governo federal, muito menos cargo em governo estadual. Então, eu quero dizer também que essa questão do país, eu acho que nós vamos passar essa crise. A crise política, o Temer tem 2 meses para acertar, 2 meses. Se ele não acertar nesses 2 meses, dificilmente volta a presidente Dilma. Então, o senhor queria terminar um pouco dos partidos do Brasil? O senhor queria... Estou perguntando se o Davi está perguntando. Não, o Brasil não pode ter 28 partidos, 35 partidos legalizados e 30 em processo de legalização. Isso não existe no mundo. Isso é doidice. É claro que tu tem que ter um sistema partidário com muito menos partidos ideologicamente, programaticamente mais definidos, que é o que nós não temos no Brasil. E isso passa por todos os partidos. Então, esta mudança do sistema partidário é fundamental para o país, e do sistema eleitoral. Mas eu dizia, nós vamos passar por essa crise, essa turbulência política. O Temer tem 2 meses para acertar, 2 meses, ele não tem mais do que isso. E se não acertar, não é que eu veja a possibilidade da volta da presidente Dilma, porque eu acho que ela perdeu as condições de governabilidade e por mais que o Temer vai mal, ela não vai ter condições de voltar ao governo. Mas tu poderá ter, sim, uma saída do Temer, se Deus faça que isso não aconteça, porque isso também não seria um bom caminho, uma saída do Temer, uma saída da Dilma e a convocação de uma eleição. Mas para isso tem que ter impeachment e tem que ter ou renúncia. Ou o TSE caçar a chapa. Ou o TSE caçar a chapa. Não existe possibilidade por PEC, por proposta de emenda constitucional, convocar uma eleição. Isso não existe. Olha aqui, se os notáveis estavam com ficha suja, fazer o quê? Aí dizer ele, eu continuo doente, Carlos Cristiano de Porto Alegre, sob o poder moderador citado, não esqueço do clero. Está dizendo que é o nosso telespectador. Não me interessa se falar presidenta, eu demito da minha empresa. Está errado e o professor Ledur é de uma vertente que aceita qualquer jargão como léxico oficial, como alguns outros catedráticos por aí. Tem direito de defesa, né? 30 segundos. Como é que se fazem as línguas? O usuário que faz. O gramático, não sou eu que vou dizer como é que deve ser. Mas a presidenta não foi É o usuário. Claro. Mas está nos dicionários, não sou eu que inventei. Então, as línguas se constroem. Isso aqui virou, sabe o que? Ideológico, é isso? Claro, que e aí eu tiro e que é um pedantismo, né? Presidenta, não tem nada mais antipático que presidente. Eu também acho. Pô, para que usar se isso? todos os dicionários ia tornar ela melhor ou pior? Uma melhor administradora ou pior? Também não. E ela tornou ela mais antipática do que simpática, né? Isso que é verdade. Obrigado, professor Flávio. Francisco Antônio Santelena. É um nome. Eu né? agradeço. Nosso meio esquerda preferido, governador Rigoto. Daqui a pouco temos um jantar no Senadinho, hein?
Hoje teremos o reforço de José Pablo Cairoli. O Cairoli Vai estar lá. Mas Obrigado. prazer ter participado do programa com o professor Leduri e com o doutor Santeliano. Muito obrigado. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.